Rocha, gravando. Boa noite a todos. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo, né? Levamos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a espiritualidade superior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por um objetivo nobre, que é o estudo em busca do conhecimento, que vai nos auxiliar a vivermos melhor, a trilharmos caminhos melhores, a fazermos escolhas melhores. Este é o objetivo de estarmos aqui. Hoje, especificamente, nos capacitarmos para o trabalho na seara do bem. O Senhor possa nos abençoar a todos, nos proteger, facilitar a nossa concentração para que possamos tirar o máximo proveito do estudo da noite. O Senhor nos abençoe e nos dê autorização para iniciarmos as tarefas da noite. Que assim seja. Antes até de começar, eu queria lembrar, isso talvez não valha para quem está aqui, mas sirva para outras ocasiões. Quem faltar, é só justificar lá no grupo. Tem bastante gente que está com falta, talvez já tenha atingido as 3 faltas ali, e às vezes teria motivo justo, né? Foi avisado no início, lá na regra do grupo, né? Foi falado aqui algumas vezes. Então, só tem as situações que são faltas consideradas justificadas, é só colocar no grupo antes, tá? Então, vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre 3 assuntos, né? O primeiro deles é o duplo etéreo. Todos sabemos o que é duplo etéreo, para que serve, qual a função dele. Quem sabe, quem domina o assunto, levante a mão. Então, nós vamos fazer um passeio rápido, assim, uma introdução para a gente aprender lá desde a base, né? Lá no Livro dos Espíritos, questão 61, o Kardec pergunta: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E a resposta é: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Ele pergunta: qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Prossegue: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Certamente ele está se referindo ali ao princípio vital. Né? E aí, então, nós precisamos entender primeiro, segundo a definição que foi dada lá, seres orgânicos seriam as plantas, os animais e o homem. E inorgânicos, o ar, a água, os minerais, os gases e etc. A diferença: esses seres orgânicos, eles possuem em si uma atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de um organismo, né? Por isso chamados de orgânicos, né? Esses órgãos especiais, eles usam para a execução dos diferentes atos da vida, para se alimentar, para se respirar, para se reproduzir, uma série de coisas, para se movimentar, né?
E são esses órgãos apropriados, naturalmente, às necessidades que a conservação de cada espécie lhes impõe, né? Então, como vimos, nessa classe estão os homens, as plantas e os animais. Os inorgânicos, como vimos, são todos aqueles que não têm esse organismo, que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Entendemos a diferença? Ah. Aí nós temos, então, o fluido vital ou energia vital, nós vamos ver no quadrinho logo na frente aí, para entender melhor. Eles são decorrentes do princípio vital. O princípio vital é o elemento, ele tem a qualidade, os outros derivam dele. Tá? Então, tem um quadrinho aqui que está, esse quadro está pequeno, né? Porque a gente não tinha, pelo tamanho, aí não tinha jeito de aumentar. Depois eu posso postar isso lá no grupo. Esse quadro está lá no livro, na obra do Jacomelo, lá do Passe, que mostra lá em cima Deus, né? A criação, o princípio inteligente universal e o princípio material ou fluido universal. E aí vem mostrando aqui que, no final das contas, estão vendo ali que está escrito vida. Só tem vida quando está interligado o espírito com o princípio vital, aí vai gerar vida. Eles chamam de matéria, energia ativada, quando tem fluido vital. Então, se houver essa matéria, o espírito não consegue animar essa matéria sem fluido vital. Simples assim. Ok? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz declara: todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etérico. O corpo vital ou duplo etérico é, pois, um corpo fluídico, que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico, ao mesmo tempo em que parece dele energia. É também conhecido como corpo ódico ou corpo ectoplásmico, exatamente o que serve o ectoplasma para a produção dos efeitos físicos. No mesmo livro, André Luiz declara que o duplo etérico é um conjunto de eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Pertencem ao campo fisiológico. Até sobre ele. Não, sobre ele para mim. Por este motivo, o duplo etérico não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Aí a gente tem essa figura aí: espírito, perispírito e o corpo. É o que sempre nós aprendemos, né? Kardec nos diz que são essa tríade aí. Mas só que entre o corpo físico e o perispírito existe aqui essa duplicata que é o duplo etérico. Na verdade, existe até uma outra situação aqui entre o espírito e o perispírito, apesar de não ser o nosso assunto, mas só para a gente ter conhecimento, que é o chamado corpo mental.
Na verdade, significa aquilo que a gente pensa de nós. Isso vai se expressar lá no mundo espiritual. Seria esse corpo mental. Mas o nosso objeto de estudo hoje é o duplo etéreo. Vimos que ele é uma organização que está ligada ao mundo material, ao corpo físico. E vimos também que quando se desencarna, ele se desintegra. Mas não precisamos mais dele. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente por quê. Na questão 70 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Resposta: a matéria sem atividade se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, à sua fonte. Quando o ser orgânico morre, os elementos que o constituíam passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, que, por sua vez, passam a tirar da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Então, quando a gente reencarna, a gente retira dessa fonte o fluido vital. Quando a gente desencarna, a gente devolve essa fonte o fluido vital. Não tem segredo nenhum aí. Tá? Compreendemos aí? Até aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, podemos concluir, muito facilmente, que o duplo etéreo é um corpo provisório. Vamos dizer que no desencarne ele vai embora. Mas como é que ele se forma? À medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, sobre o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital ou bioenergia, também qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consideração do novo organismo, como são aglutinados em outra estrutura, o duplo etéreo, que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física à reposição de energias gastas ou perdidas. É o chamado duplo etéreo. Então, já vimos que ele tem essa função de ser ali uma recarga. A matéria, nosso corpo, sem o fluido vital, vimos atrás que não resulta em vida. Então, nós precisamos desse reservatório para nos mantermos vivos, no corpo físico, naturalmente. Tá? O duplo etéreo emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias que partem de toda a sua superfície. Ao conjunto dessas raias é que geralmente se denomina aura interna. É justamente a aura interna que parece ser captada nas fotografias Kirlian dos seres vivos. Eu vou mostrar aí o que é a fotografia Kirlian. A aparência da aura interna varia bastante de pessoa para pessoa, principalmente quanto à intensidade e à coloração. Numa mesma pessoa, suas características podem se modificar entre um ponto e outro do organismo, e também em função da saúde, da alimentação, dos sentimentos, enfim, das condições gerais em que se encontra o indivíduo. As raias que formam a aura interna das pessoas variam também quanto à sua intensidade e amplitude. A amplitude, em geral, é maior nas extremidades do corpo, muito embora, mesmo nestes pontos, não chegue além de
de 1 ou 2 centímetros. Então, nós temos aqui essa fotografia Kirlian, que é uma máquina, uma câmera Kirlian, foi criada por um casal russo, pesquisadores, que de alguma forma descobriram esse campo energético, fazendo experiências lá com animais, com folhas, com vegetais, inclusive, né? E testaram em seres humanos e viram que ela contava um campo energético. E, segundo consta, não teríamos uma fotografia igual a outra. Cada mão das extremidades de cada pessoa será diferente. Eu até trouxe aqui, com a autorização da paciente, que é a Alba. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, os mais antigos aqui sabem. Ali em Muriaé tinha um terapeuta, nem sei se o doutor Paulo ainda é vivo, sabe? É vivo. Ele faz essas fotografias e faz os tratamentos, né? O Célio era um auxiliar dele, que inclusive fez muitas palestras aqui, né? E aí a Alba me autorizou a mostrar as fotos são de 2005, parece. Eu queria passar aí para vocês verem, né? 5 fotos, vão passando para passar rapidinho, né? Um para cada fila aí, vão só passando e olhando rapidinho, e cada um é de um dedo da mão. E aí tem os estudos, a coloração disso aí implica em maior energia, menor energia, distúrbios, desarmonias, né? Enfim. E aí temos o mesmo processo se aplica aos vegetais. E olha que curioso, mesmo o vegetal cortado, ele mantém o halo energético. Imaginamos que o mesmo aconteça conosco, né? Isso se aplica a vegetais, animais e ao homem, tá? Aí vamos aí. Após o ponto em que as estrias da aura interna se extinguem, verifica-se ainda por mais de uma dezena de centímetros, já sem acompanhar perfeitamente a forma do corpo, uma luminosidade difusa que parece envolver a pessoa num casulo vaporoso de formato ovoide. Essa luminosidade, que também se origina das emanações do duplo etérico, é chamada de aura externa. Nós vimos que as fotos aí se referem à aura interna, né? Essa, nós vamos mostrar aí na fotografia também, a aura externa ou simplesmente aura. A aura é uma espécie de chapa fotográfica sensível em que todos os estados de espírito se fixam com suas mínimas características. Ela é a nossa fotosfera psíquica, que apresenta coloração variável de conformidade com o teor da onda mental que emitimos. Então, seria mais ou menos isso aí, né? É importante dizer que os espíritos nos identificam muito por essa coloração, pelo teor dessa emanação aí, eles sabem quem nós somos, o que nós gostamos, e aí eles se aproximam, né? Normalmente, os espíritos menos esclarecidos se aproximam para se acoplar a nós e tornar sócios das nossas paixões, vamos assim dizer, né? Então, isso tem um significado importante aí. Isso mostra para o mundo espiritual exatamente quem nós somos. Tá? A aura retrata, através de cores e imagens, todos os nossos sentimentos e pensamentos, mesmo os mais secretos. Por isso, não tem segredo nenhum para o plano espiritual. Nós temos segredos aqui, guardamos segredos com os encarnados, porque a maioria não consegue perceber essa aura, e os que percebem de forma, né,
embaçada, mas os espíritos enxergam com nitidez absoluta. E estudam e sabem o que cada situação lá quer dizer. É justamente o duplo etérico a principal fonte a fornecer o componente fluídico para a produção das formas pensamento. Nós já vamos ver o que é. Os nossos pensamentos, que conforme já vimos, são produtos do espírito, interagem com o envoltório fluídico que nos cerca, produzido principalmente pelas emanações do duplo etérico. Assim são plasmadas as formas pensamento, que adquirem uma espécie de vida própria. Essas formas de pensamento, que são nossas criações mentais, são verdadeiros pacotes fluídicos que, a partir do momento em que se exteriorizam para o ambiente, ficam ao sabor das forças de atração e repulsão que regem os deslocamentos dos fluidos. Sempre que, através dos nossos pensamentos e sentimentos, entramos em ressonância vibratória com um desses pacotes fluídicos, ele é imediatamente atraído e, ao atingir-nos, será parcialmente ou totalmente assimilado pelo nosso organismo, produzindo em nós os efeitos de conformidade com suas características vibratórias específicas. Os bons causando bem-estar, os maus induzindo toda sorte de desequilíbrios. Então, isso significa que se eu quiser, por exemplo, hoje, mandar um buquê de flores para minha avó que está desencarnada, e eu tiver força para isso, mentalizar firmemente, esse buquê vai chegar lá para ela. Se ela vai estar numa situação de receber ou não, é outra coisa, mas vai. Né? E assim funciona com muita coisa. Um palestrante falando sobre o tema, ele descreveu um caso bastante curioso que é bem conhecido nosso e que talvez nós já tenhamos aplicado com os nossos filhos, né? Ele conta que tinha uma criança e todas as noites ela acordava, despertava, a criança com uns 8 anos de idade, despertava durante a noite, ia para a cama da mãe, mãe, o bicho-papão está lá no meu quarto. E a mãe fazia ele dormir de novo ali e tal, botava lá de volta na cama, às vezes ele repetia, mais de uma vez à noite voltava a incomodá-la lá na cama, que o bicho-papão estava no quarto. E a mãe, meu filho, não tem bicho-papão nenhum. A mãe ia lá, olhava tudo, acendia a luz, não tem bicho-papão nenhum aí não. E a criança via o bicho-papão. Uma ocasião, uma prima veio de outra cidade visitar essa mãe, né? E estava na sala à noite conversando, o menino já tinha ido dormir, de repente o menino aparece na sala, mãe, o bicho-papão está lá, o bicho-papão está no quarto. Aí a mãe não está lá não, meu filho. A prima, que era espírita, e falou, posso ir lá, dar uma olhada? Ver esse bicho-papão? Pode, esses espíritos são meio doidos, né? Vai lá. Ela foi conversando com a criança e tal, e ela visualizou, ela tinha lá as faculdades, né? Vivência, de alguma forma, que visualizou o bicho-papão, e ela foi conversando com a criança, exatamente, a criança explicou por que aquele bicho-papão estava ali. A babá, durante o dia, para pressionar o menino, ó, se você não comer de noite, o bicho-papão vem aqui te buscar. Se você não fizer a sua tarefa, de noite o bicho-papão vem aqui te buscar. E chegava de noite, o menino mentalizava aquilo, criava literalmente a figura do bicho-papão e ele estava lá. Era um espírito que estava ali? Não. Era uma emanação da mente da criança. Exatamente essa forma de pensamento aí, que está mencionando. Sim. A mente da criança criou a imagem? Sim. Quando você fala que a alma reflete aí os sentimentos, etc., vamos lembrar que na série André disse,
é narrado um aparelho que é usado em dois objetivos distintos, que é o psicoscópio. Uma espécie de um prisma, né? Nós vamos ter lá na interpretação, onde o Gregório utiliza ele para fazer leituras de medo, de culpa, etc., do mal, e em tratamentos na colônia é usado para fazer leituras dos tecidos mais profundos do perispírito para facilitar a terapêutica que vai ser aplicada para o melhoramento. De uma forma menos tecnológica, é o que se faz na terça-feira aqui no centro. Vai ser a captação, né, da aura. Né? Aí o nome, a psicoscopia. Isso aí, exatamente. Então, o Michael, todos que estão nesse perguntou aí, né? Essa imagem, essa forma de pensamento, uma vez vitalizada, ela adquire uma vida vegetativa temporária, mas adquire. Então aí a gente imagina, pegando a carona no bicho-papão, quantas formas, pensamentos a gente não cria, não emana por aí, não tão boas, né? Mas funciona também para o bem, como nós vimos. É tanto para o bem, para o mal. Nós que damos a direção ao fluido. Né? Então, se nós imaginamos, por exemplo, que queremos envolver uma pessoa numa energia boa, nós vamos criar essa forma de pensamento para dominar. Vai ajudar, né, a emitir esses fluidos, a envolver a pessoa em boas energias. Mas se forem em energias ruins, da mesma forma. Então, a duração dela é temporária? Temporária. Quanto tempo dura? Não sei. E algum espírito pode ser atraído por outro? Certamente. Mais à frente eu vou dar exemplos. Eu não entendi a pergunta da Sara. Pode ser atraída ou não? Por exemplo, uma pessoa que está com uma carga negativa, de repente, esse bicho-papão pode se aproximar dessa pessoa? Não, Não fica ali no ambiente. Fica ali em quem está pensando. Mas ela pode também transmitir para o outro, porque é como se você jogasse pensamentos positivos e energias em cima do outro, não é isso? Sim. Não transmite forma pensamentos do um do outro, você transmite energia. Energia, aí a sensação, né? A má impressão, o mal-estar, isso vai atingir a pessoa. Um exemplo bem engraçadinho é aquela história de desenho animado que o Pica-Pau quando chega no milharal, a cabecinha dele só fica cheia de milho que ele comendo. A mesma coisa que a gente pode pensar sobre quando a gente chega, você cria aquela forma perto da gente. Exatamente. Então, mais um motivo para a gente ter vigilância dos pensamentos, daquilo que pensamos. Porque o que pensamos adquire vida. Rapidinho. Teve um palestrante aí que conversou comigo esses dias, que ele falou que desejava muito um carro. Então, ele fez assim, ele imprimiu o carro que ele queria, ele começou a emanar energias positivas e conseguiu comprar. Foi tudo caminhando para que ele chegasse. Isso também é uma forma. Não acredito que isso seja forma de pensamento, né? Mas funcionou a lei de atração, né? Sintonia, buscou, ele se concentrou naquilo. Né? Mais à frente nós vamos falar mais um pouquinho disso. Tá? Sim. Como tem gente aqui com nível de estudo diferente, eu acho que essa última fala sua que a gente pensa que ela precisa ser... Essa vida temporária que nós falamos, né? Assim, compreendida, mas a gente não achar que de repente nós vamos assumir o papel de Deus, né? Só Deus cria. Não, nós falamos antes que ela adquire vida temporária. Né?
o duplo etérico interpenetra tanto no perispírito quanto no corpo físico. Então, energias são usinadas e são distribuídas, tanto para o corpo físico quanto para o perispírito. É como se ele fosse um transformador. A gente vê aqui na rua, nós temos a rede elétrica e de tempos em tempos tem um transformador. Qual a função daquele transformador? Energia de alta voltagem para que chegue na nossa casa. Se chegar sem que ela seja transformada e reduzida para o 110, em algumas cidades para 220, o que entrar queima tudo que tem na nossa casa. Então ela precisa ser usinada, transformada, reduzida, para ela chegar no ponto que os aparelhos suportam. Da mesma forma, é o duplo etérico. Quando precisa enviar energia, ele recebe energia, né, às vezes da espiritualidade, do plano espiritual, e quando precisa chegar nos órgãos físicos, essa energia, que às vezes vem em alta frequência, ela é reduzida, para chegar da forma ideal nos órgãos físicos. Tá? Ele funciona isso aí. E também ele absorve energias que vêm da matéria. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho da alimentação, a respiração, e às vezes precisa elevar a frequência para isso chegar no perispírito. Olha a importância dele, né? Ele faz esse meio do campo aí para um e para outro. Porém, com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, perdendo, pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio espírito-corpo, porque não vai ter mais o corpo. Né? No ato da desencarnação, segundo inúmeras constatações concordantes entre si, o duplo etérico, ao se desprender do corpo, pode, às vezes, ficar próximo a esse ou pairar no ambiente por algum tempo, até mesmo após o sepultamento, até que o ocorrido desligamento definitivo sobrevenha a sua desintegração. Isso está lá na obra do Zalmino Zimmermann, livro O Perispírito, capítulo 6. Então, deixa eu voltar aqui. Após a morte, em tese, esse duplo etérico se desintegra. Não há mais necessidade dele, porque nós vimos, ele funciona, como nós vimos, como um reservatório de energia vital para o corpo físico. Então, não tem mais o corpo físico, não precisa dele. A gente até para entender melhor, a função dele. Temos aqui um aparelho celular que tem uma bateria, que tem um sistema operacional e que tem um sinal da operadora ou da internet. Se nós pudéssemos fazer as analogias aí, diríamos que o aparelho em si é o nosso corpo físico. A bateria do aparelho é o duplo etérico. O sistema operacional seria o espírito. E o perispírito seria o sinal da internet ou da operadora aí. Fiz a analogia certa, não? Os dois últimos. Espírito com, né? Mais ou menos isso. Né? Então, sim, Tati. Como é que recarrega também? Vamos ver. Várias formas de recarregar. Né? Então, vimos que com o desencarne, não tem mais necessidade dele, por isso ele se desintegra. Ou, em tese, deveria se desintegrar instantaneamente com o desencarne. Por que isso não acontece, às vezes, como vimos, que às vezes pode, por algum tempo, até mesmo após o sepultamento, ficar pairando? Porque o apego às coisas materiais, o apego que a gente tem, pode prolongar a existência do duplo etérico. Né? Mesmo sem corpo físico, ele vai perdurar por um tempo. Vimos que é somente após o total desligamento do perispírito do corpo físico que ele se desintegra. Vimos em estudos anteriores que esse desligamento não ocorre instantaneamente para todo mundo.
né? Mostramos aqui o caso do Dimas, depois o caso do Fábio, né? O Dimas, que era inclusive um médium espírita, cara do bem, que praticava, vivia o evangelho e tal, mas tinha um apego à família. Demorou 24 horas o desligamento. Lembram disso? Está descrito. Né? Então, por 24 horas, esse duplo etérico dele ficou zanzando. E qual é o risco disso acontecer? Qual o problema desse duplo etérico ficar zanzando por aí? Ele é uma iguaria muito apreciada pelas entidades vampirizadoras. Por quê? Ao sugar essa energia do duplo etérico, elas se sentem vivas. Entendeu? Elas sugam até o tônus vital que tem ali, que dá a elas a sensação de que estão vivas. E aí, através disso, elas podem, né, além dessa sensação, né, elas utilizam dessa energia para desempenhar diversas tarefas que satisfazem aos instintos deles. Inclusive, tem obras que mencionam que existem falanges que dominam os cemitérios e essa energia vital, que às vezes é sugada lá através do duplo etérico, é uma moeda que é negociada a preço alto. Naturalmente, eles não têm dinheiro, mas às vezes trocam com as entidades um tanto de energia vital para ela sugar e sentir aquela satisfação da vida, em troca de tarefas depois que eles vão desempenhar para eles. Normalmente, tarefas nefastas, de perseguir fulano, de escravizar Beltrano, né? Então, algumas obras falam que existe um comércio dessa energia vital cujo o depósito é no duplo etérico. É óbvio que estamos todos soltos, todos expostos a isso? Não. As pessoas que têm os seus méritos, né, que têm as vivências dentro do bem, elas gozam de uma proteção. A gente viu até no filmezinho do desencarne do Dimas, fala que a equipe espiritual ficou protegendo o desencarne dele para que não houvesse esse assédio, esse ataque dessas entidades. Então, se a gente fizer nossa parte direitinho, teremos a devida proteção, né? Então, existe uma infinidade, uma variedade de situações aí onde se tem mérito, não vai passar por esse problema, tá? E esses ataques, naturalmente, acabam, se o perispírito ainda está ligado a esse duplo etérico, esses ataques vão causar desequilíbrios no perispírito. O cara está lá desencarnando, já meio desequilibrado, meio perturbado, se ainda sofre um ataque desse, piorou a situação. Tá? No livro, Os Mensageiros mostram essa situação também. Eu não lembro aqui qual cena, mas você leu recentemente, né? Esqueci qual. Oi? Nos Mensageiros. Mostra essa situação também, na hora que o rapaz lá, eu esqueço o nome dos personagens do Centro Espírita lá, que ele dirigia, na hora que ele desencarna e fica cheio de volta os espíritos, né? Os perturbadores querendo se apossar dessa energia. Isso aí. Então, nós vamos ver as funções desse duplo etérico. Primeiro, manter a energia vital. Ele absorve essa energia vital através. Quem perguntou aí, né? Que responde? Da alimentação equilibrada, naturalmente, né? Da respiração, naturalmente. Se for uma respiração treinada, mais ainda, né? Mentalizando ali, mais absorção vai fazer. Da prece, do passe, da água purificada, né?
quanto à água fluidificada. Inclusive, tem uma obra intitulada Saúde do Espírito Miramês, e ele fala que como você consegue absorver a maior quantidade de energia vital se você fizer o seguinte: você pegar um copo d'água e aos primeiros raios do sol, você está num ambiente arejado, né, de preferência próximo de vegetais, né, de árvores, alguma coisa assim. Você energizar aquela água como assim, virando de um copo para o outro. Por que fazer aquilo? Normalmente, se a gente pensar aí na água no estado mais puro que nós conhecemos, é uma água descendo numa cascata, numa fonte, né? Nós pegarmos a água do galão de água mineral, há quanto tempo aquela água está parada ali dentro daquele galão? Dentro de um filtro, mesma coisa, de uma talha, a água está parada. Então, mexeria no copo para reativar as moléculas da água. E se você mentalizar que você está ingerindo ali energia vital através daquela água, segundo consta nessa obra, é a maior fonte que a gente consegue repor a maior quantidade, né? Eu fico com a impressão que essa informação do Miramês aí parece uma ritualística. Não sei, João. Contato com a natureza, raios solares, né? Pode ser. Né? Pode ser uma impressão, mas acho que não custa também, né? Quem tiver a fim de verificar, que o mais importante é a mentalização, né? A força da mente. Oi, Marcelo. Roberto, eu fui na palestra o palestrante era até uma série, ele levou um slide sobre as moléculas da água, um pesquisador espírita congelou as moléculas da água e demonstrou a água fluidificada, energizada com a prece, ela se une e se transforma em órgãos de flor, ficam lindas. E a água normal, sem ser fluidificada, as moléculas separadas, bagunçadas. Aí ele foi mostrando que a água, o poder da água fluidificada, a energia do amor, ela une as moléculas. É exatamente isso. Faria ali. Então, se é uma ritualística ou não sei, mas que pesquisa mostra aí que tem algum efeito, né? Essa absorção dessa energia vital se dá especialmente pelo centro esplênico, pelo centro de força esplênico. Não que os outros não absorvam, mas principalmente pelo esplênico. E aí a função de absorver, reservar, fazer a reserva e distribuir para os órgãos, né? Tem função da produção do ectoplasma, né? A composição principal do ectoplasma é fluido vital. E aí os doadores de ectoplasma dos trabalhos de cura, né, ficam prejudicados se eles fizerem essa doação na sua reserva de fluido vital? Não, claro que não. Porque normalmente, inclusive, essas pessoas que, né, nascem com essa característica, elas têm uma produção maior desse fluido. E a doação não vai causar nenhum problema, até porque tem essa forma de repor que nós falamos aí, né? Alimentação, o sono, a respiração, o passe, a prece, né? Então não haveria problema nenhum. Muitas vezes, a doação desse ectoplasma é o tratamento para essas pessoas. Porque se produzir o excesso de ectoplasma vai causar problema. Né? Então, muitas vezes a doação é o remédio. Se presta a essa usinagem de energias, que eu falei, mencionei atrás, né? Que aqui nós temos uma figura aqui, deixa eu botar essa figura, depois a gente volta aqui. Olha lá. Existem energias que são necessárias para o metabolismo do corpo físico.
mas por sua densidade não podem entrar via centros de força do perispírito. Então são absorvidas pelos centros de força do duplo etérico, que são usinadas antes de descer para o físico. Né? Já tinha mais ou menos falado. Serve aí para a programação do tempo de vida. Então, a gente, quando vai reencarnar, nascemos com uma carga de fluido vital. Essa carga vai determinar o tempo de vida em regra. Mas nós podemos, pelo mau uso das faculdades, né, a gente diminuir esse tempo, como podemos chegar lá no máximo, dependendo da situação, até ultrapassar. Né? Todos nós temos uma quantidade de energia vital que vai corresponder a um tempo de vida. Segundo, né, os dados científicos, inclusive, o ar que nós respiramos, ele é composto de 20% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 2% de outros gases como hélio, etc. Falam em algumas obras que o nitrogênio seria o responsável por levar esse fluido vital até para o organismo, através dos glóbulos brancos. Essa informação está contida lá no livro Técnicas da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino. O pessoal está comendo fluido vital. Está o quê, peraí? Comendo fluido vital para programação de 100, Sim. aí ela suicida. Sobrou 60. Aí vai ficar aqui no fluido vital anos. Vai passar bastante a pena. E ele vai atrair o espírito. Fica aí situações soltas e imprevisíveis, mas ele vai ter que, aquela carga de fluido vital vai ter que ser gasta. Mas aí prejudica também, além dos outros espíritos que vêm, o próprio espírito vai ficar perdido. Com certeza. Em alguns casos ele vai ter proteção, em outros casos não vai ter proteção. Né? Os vários casos, não suicídio tem tudo assim. Sim, Bárbara. Pode. Existe ainda dentro de algumas abordagens dentro do movimento espírita que matematizam Deus. Né? Então, assim, se você matou 10, você reencarna e morre 10 vezes assassinado. Tirando 10. Né? Então, se você tinha fluido vital para viver, aí vou pegar o exemplo da Tatiana, tá? Se você tinha fluido vital para viver 100, e aí você se suicida só para 60, você vai ficar 60 anos no sofrimento até que o fluido vital se dissipa. E aí a gente precisa entender algumas questões que Kardec coloca para nós. Por exemplo, Kardec coloca para nós o seguinte, que em havendo entre o Espiritismo e a ciência um embate, que se fique com a ciência. Porque o que Kardec codifica, ele tem um marco temporal. Né? Então, assim, quando a gente lê, por exemplo, a codificação com uma maior atenção e um conhecimento sociológico, você percebe um racismo científico presente em falas de Kardec para a codificação. O que não desmerece em absoluto o Kardec, porque a gente não pode tirar Kardec do tempo dele. Kardec era um homem encarnado na Europa, eurocêntrica, no século XIX. E naquela época a ciência defendia que existiam sub-raças humanas, que a raça negra era inferior, isso era científico. Isso a própria ciência própria protege. Né? Então, eu acho que sabiamente Kardec entende esse processo como pedagogo, que ele está há um tempo, é um conhecimento. Há um tempo que não existia tomógrafo, ressonância magnética, espectroscopia, análise de estrutura cerebral.
cerebral, nada disso existia. Você tinha mal raio-x, né? Eu sou de 1981, no meu álbum de nascimento tem a ultrassonografia da minha mãe, um negócio circulado assim, cabeça, entendeu? E o outro negócio circulado a corpo, você olha, né? Não sabe se como é que o sujeito entende aqui. Né? Hoje o pessoal tem mais dinheiro aí, consegue descobrir até se o feto é parecido com o pai ou com a mãe, porque a fotografia, a 4D, 5D da ultrassonografia mostra a integração. Então, assim, a gente tem uma evolução de um processo científico. E aí, hoje, o que a ciência preconiza? Através de estudos avançados da estrutura neurológica, da estrutura cerebral do ser humano. O ser humano possui dentro do sistema límbico, não é o sistema acessado pelo pensamento. Então, você pode estar aqui e dizer assim, o coração para de bater. É só o seu desejo, porque ele vai continuar batendo, porque ele não responde, ele está dentro do sistema vegetativo, que é o sistema de base da vida. Ali você tem um sistema de defesa da vida orgânica. Então, você não consegue. Eu vou parar de respirar. Você tampa o nariz. Quando chega no seu limite, a sua mão recebe um comando cerebral e ele abre. Ela abre. E você não. Você enfia a cabeça na água. E aí, quando está chegando no seu limite, o seu corpo recebe um comando cerebral e você retira a cabeça da água mesmo, sem querer retirar. Isso é a estrutura de manutenção da vida presente dentro dos animais superiores e altamente desenvolvido dentro do ser humano, que é dos animais o mais superior em trabalho mental e cerebral. Né? Então, hoje a ciência diz o seguinte, que não existe suicídio sem dano desse sistema. Por quê? Porque o suicídio é algo que avança contra um sistema que não está no poderio. Como é que isso foi adquirido? Estudos da Sociedade Americana de Neurocirurgia, de Neuropsiquiatria estudaram cérebro de pessoas que se mataram e foram doados para autópsia, encontrou a lesão no sistema. Aí passou a estudar, através da magnética com espectroscopia, cérebros de pessoas que tentaram o suicídio, mas sobreviveram, encontraram lesões no mesmo local. Logo, a qualquer pessoa, seja por qualquer motivo, que cometa um suicídio, ela não está gozando plenamente das suas faculdades mentais. Logo, se na justiça humana existem graus de atenuante gigantescos para criminosos, e aí o Roberto é advogado, sabe disso até melhor que eu, que cometem qualquer tipo de crime não gozando das suas faculdades mentais, que dirá a justiça divina, que está muito além da justiça humana. Então, entender que dentro desse processo, dentro do processo do suicídio, existem graus de atenuante enormes, dos quais a gente desconhece. Então, matematizar a coisa, né? Memórias de um Suicídio, para quem já sentou, já estudou o livro, é um panorama, mas ela traz, e ela deixa isso muito claro, que ela traz depoimentos de espíritos que viveram aquela experiência, que se reuniram no chamado Vale do Suicídio. Reuniram-se por afinidade, mas em momento nenhum ela diz que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas. Então a gente tem que entender que se nós somos indivíduos únicos para Deus, não existe uma forma única de processar o comportamento humano. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente aborda isso. E aí, eu tenho muita coisa com o modismo, porque setembro vira moda, né? E aí a gente aborda isso com muita cautela, muitas vezes, causando dano às pessoas.
Me recordo, por exemplo, de uma fala do Mateus. Se eu estiver errado, Mateus, corrige, né? Que foi interpelado por uma pessoa desesperada, né? Que teve contato com ele porque um parente se suicidou e a pessoa foi conversar com uma pessoa espírita e a pessoa espírita simplesmente pintou um quadro do desespero e a pessoa estava desesperada. Então, assim, isso não consola ninguém, né? A gente precisa ter muita cautela. Fulano se matou, o que vai acontecer agora? Não sabemos. O que compete a nós saber? Toda a estrutura daquele indivíduo, a alma que partiu e as que aqui ficaram, necessitam de apoio, amor, suporte e prece. Agora, quanto tempo ele vai sofrer? Como vai sofrer? São conjecturas que a gente não tem condição de fazer de maneira absoluta, porque nós não sabemos. E aí, gente, isso é uma coisa tão coisa, que dentro da Igreja Católica, os suicidas, eles eram considerados tão condenados, que era a única espécie de ser humano que não podia ter as chamadas exéquias. Não podia ter o enterro com aquela participação do pastor, do padre, do ministro, não. Era inferno, reto, direto, sem sombra de dúvida, né? Isso muda a partir da revelação de um místico da Igreja Católica que está na codificação, que é São João Maria Vianney, também conhecido como Cura d'Ars, tem um texto na codificação espírita. Cura d'Ars, num desdobramento que a Igreja Católica aceita na roupagem de espíritos de santos místicos, Cura d'Ars, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, entre outros santos que tinham a capacidade de se desprender do corpo. Ele tem um processo durante um rapaz que tinha pulado de um precipício, e ele tem um processo de desdobramento, e ele vê naquele processo, né, que o rapaz, quando pula, antes de bater ao chão, ele se arrepende profundamente e implora a misericórdia de Deus. E aí ele cria um tratado que modificou a estrutura da Igreja Católica, né, porque ele escreve um texto dizendo: entre o salto e o abismo agiu a misericórdia. Então, hoje, mesmo na Igreja Católica, pessoas que se suicidam são sepultadas, têm exéquias, têm as orações, e não se sabe se vão para o inferno ou se foram salvos, porque não se sabe o que agiu naquele momento. Então, nós, enquanto espíritas, muito menos velados, digamos assim, doutrinariamente falando, a gente precisa sempre entender. A gente não conhece a realidade do outro, a gente não sabe o tamanho da dor que o outro carrega, a gente não sabe as intenções, a gente não sabe o que há de atenuante, a gente não sabe se foi suicídio ou foi assassinato, a gente não sabe quantas mãos estiveram na corda, na arma, no gelete, no remédio, no veneno. Sim, mas nós estamos dizendo que de qualquer jeito vai ter problemas. Que tipo de problema nós não sabemos, não temos como saber, né? Até porque tecnicamente esse duplo etérico tem um fluido vital que de alguma forma vai ter que ser eficaz. Em quanto tempo, de que forma, ninguém tem condição de dizer. Como Né? não só no caso dos suicidas, morte em jovens, acidentes, isso é descrito em algumas obras de Amaral Pereira, que existem inclusive falanges espirituais que são responsáveis por, vamos ter agora, são faxineiros, eles são responsáveis por fazer aquela captura desse fluido excedente que fica nas mortes repentinas, nas mortes jovens, nas mortes onde há atenuante. Então, a gente não sabe o quanto de como esse processo se dá. O que a gente sabe é que, de acordo com o merecimento
e a necessidade de cada um, da qual juiz só Deus, atuará toda a equipe espiritual. Porque se o objetivo de Deus não é punir, mas educar, todo o processo educativo se dará com o mínimo de sofrimento possível. Porque senão Deus não é educador. Sim. Deus é político. Acabei de ler na série da Luiz, está lá no Correios da Federação, um suicida recolhido relativamente rápido, numa colônia, recebe lá a visita do benfeitor, que o sustenta para a visita da esposa que está encarnada e que orava intensamente pedindo notícias dele. Então, o encontro acontece, né, e o recém-suicídio sustentado pelo benfeitor tem ali um diálogo com a esposa, uma terapêutica que, inclusive, quando o diálogo termina, a esposa é retirada da presença dele, ele tem uma melhora significativa. Não pode dizer que não tem regra rígida. Sim. Isso daí. A Carne da Luz também tem essa passagem também. O livro Carne da Luz também fala desse a ideia do André Luiz resgata esse suicida de imediato após as preces dela, leva para um hospital de tratamento, ela tem a permissão do desdobramento e ele começa a melhorar depois disso também. Então tem aqui, prosseguindo nas funções, né? Fixar o perispírito ao corpo físico, isso se faz molécula, né? Função da vitalização das formas, pensamentos, como nós já falamos, citamos o caso lá do bicho-papão, mas posso citar outro. No livro Ação e Reação, capítulo 14, tem lá o caso de Ildeu e Marcela. Ildeu é marido de Marcela. E ele planeja matar a esposa. E ele vai dia a dia mentalizando a cena. Vai criando a cena. Quando chegar em casa, ela vai assim, eu vou puxar, tal. E vai, ao longo dos dias, vai criando essa cena. E, inclusive, ele pensa tanto na sequência que ele vai fazer, que ele cria essa cena no mundo espiritual. E essa cena acontece no mundo espiritual e a filha, de alguma forma, vê essa cena. Está lá descrito na obra. Alguém tinha perguntado aí se ela, até que ponto que isso vai, né? A cena aconteceu no mundo espiritual. Não aconteceu no físico. Aquele arquitetura, né? Então ele deu vida temporária àquele pensamento ali. Né? Eu acredito até que nesse sentido a gente pode fazer o link lá quando se fala que se você, né, quando Cristo fala na questão do adultério, se você pensou, desejou e só não fez por algum problema, você leva a culpa. É exatamente aí. Ele, mentalmente, ele matou a esposa. Só não aconteceu de fato. Né? E outras descrições existem. Né? Lá na obra da Ivone Pereira, ela visita o sítio do Pedrinho. O livro é Recordações da Mediunidade. Quem quiser ver depois, nesse sítio de Pedrinho tem galinhas, e ele dá comida, esses galinhos cantam, e tudo forma pensamento do Pedrinho. Olha que ponto que isso vai. Né? Então, quem quiser é só pesquisar. Mas aqui, conservar, esse era aquele, assim, né? Mas ficou faltando um aí. Não apareceu o 7 aí para mim, tá? Vocês me desculpem. Tá ali. Conservar o equilíbrio e a saúde dos órgãos físicos. Daí a importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos e o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde
automaticamente, sem a interferência da consciência, distribuindo energias vitalizantes pelo corpo físico. Ele cuida para que as funções permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Olha a importância dele, né? Promove, assim, a cicatrização de ferimentos e a cura de enfermidades localizadas. Se tiver um pequeno ferimento, o Dupletec vai agir ali sozinho, distribuindo as energias, aquele grupamento de células pediu, demonstrou que tem uma carência, uma necessidade, ele vai direcionar o fluido vital para ali, para atuar, né, e fazer. Imaginamos que se a gente usar a mente a favor daquela cicatrização, maior eficácia se terá. Né? Tá, isso está lá no livro, nessa obra aí, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de Lacerda de Azevedo. Patologias do duplo etérico. Os chakras podem adoecer por motivos diversos, por vinculações kármicas, né, por atitudes repetitivas atuais que são nocivas, né, e nós podemos adoecer. E o princípio do fluido vital, ou o princípio vital, é quem nos dá a vida biológica, saúde e combustível para o tempo de vida. Através do fluido vital, poderemos doar aos que necessitam maior força ou energia vital, beneficiando irmãos nossos. Pergunta-se, ao doar, eu fico sem energia vital? Não. Tira um tanto e você repõe. Né? No passe aí, isso é feito naturalmente. Os passistas, eles estão doando energia vital ali, juntamente com as energias da espiritualidade. Existe naturalmente uma recomendação para um certo limite, né, de doação, inclusive cada um, conforme a reação que o corpo tenha, vai estabelecer esse limite. Às vezes eu posso aplicar 7 passes sem sentir nada. Mas, às vezes, a Selma, com 4 passes, ela sente um desgaste. Então, não vai ajustar isso aí. Né? Mas vimos que tem a forma de repor isso, pela alimentação, pela respiração, pela prece, pela água fluidificada. Né? E tudo isso vai repor isso aí. O sono, tudo isso ajuda. O fato é que nós temos aí um conhecimento que mais um pouco nos obriga a termos um comportamento, uma postura diante da vida diferente. Né? E nos leva a pensar, nós estamos conservando essa carga de fluido vital que nós recebemos dentro da nossa programação. E, né, cada um repensa, pensa em casa como é que está lidando com essa reposição, com esse gasto dessa energia, né? Má alimentação, noites de sono mal dormidas, Ódio pelo outro. ódio, isso aí, vibrações ruins, né? Gastando essa carga com formas de pensamento voltadas para o mal. Não? Então, para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente se cuidar nesse aspecto, inclusive. Não? Quer falar mais alguma coisa? Você levantou aí? Próximo assunto. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Rapidinho, nós temos tempo. Médiuns suscetíveis. Suscetibilidade é uma característica da pessoa que possui uma sensibilidade exacerbada a qualquer crítica, por mais bem intencionada e construtiva que essa se apresente. É próprio de quem se afeta desproporcionalmente, vitimando-se, acreditando-se perseguido, quando alvo de um comentário que questione suas ações, seu trabalho
ou mesmo aspectos da sua personalidade. Está estruturada numa visão distorcida de si, do outro e da própria realidade. Esta distorção, por sua vez, pode ser alimentada pela crença de que se é superior, de que o que se faz está acima da média, de que se é um missionário no sentido específico da palavra, e que seu trabalho é um legado futuro que somente as gerações do amanhã, compostas de espíritos mais evoluídos, conseguirão assimilar. Um fenômeno tipicamente humano, também conhecido sob o nome de melindre, a suscetibilidade se apresenta em nosso meio, gerando desentendimentos, atritos, afastamentos entre companheiros e instituições. Aliás, tem um palestrante espírita que eu não me lembro quem é aqui, que ele fala que o espírita gosta muito de comer e de se melindrar. E fala com razão, né? Hein? Estou pensando no feijão aí embaixo. Essa parte está aprovada. A outra é que não, melindrar não. Considerando que estamos num movimento religioso que tem como premissa a necessidade de raciocinar, logicar, parar, procurar o fundamento das ideias, é comum e até natural que se examine uma mensagem mediúnica, um novo livro, uma palestra, uma apresentação artística, destacando-se o que está bom e o que poderia ser melhorado, ancorando nossa análise nos critérios espíritas, a fim de crescermos nesse exercício. Avaliar é um dever do livre pensador espírita. Então, como é que a gente aplica isso nos trabalhos mediúnicos? Nós já falamos isso aqui antes, inclusive. Ao final de cada trabalho, a equipe deve fazer uma avaliação. E se avaliam as mensagens, né? E é onde que às vezes acontece esse melindre, porque pode haver uma confusão de que se está avaliando o médium, quando na verdade se está avaliando a comunicação. E a comunicação não é do médium, é do espírito que se comunicou. Só que o médium pode, por vezes, tomar aquilo como se fosse para ele se melindra. Ele seria o médium suscetível, né? E isso não traz nenhum ganho para o trabalho, para o movimento. Ao contrário, só traz prejuízo. Muito menos ganho pessoal, Né? Piorou. Né? Piorou. Então, tivemos aqui, talvez, na hora que a Tatiana fez a pergunta dos 40 anos, tal, eu me expressei assim, ele vai ter problemas, eu deveria ter dito. Não sei se 40, mas vai ter algum tipo de problema. Gerou a interferência da barra lá, não vou me lembrar com isso. Eu falei ali em completar a questão, a do João também, problema nenhum. Né? Problema nenhum. É assim que a gente vai caminhando. Então, quem pretenda entrar, né, nós estamos fazendo um curso de capacitação da mediunidade, quem pretenda entrar para o trabalho, para o movimento nesse aspecto, deve se analisar, né? Se for essa pessoa suscetível, ela vai ter problemas, se ela não mudar esse entendimento. Né? É desejável que esse grupo seja um grupo unido e que, como disse aqui, seja aberto a críticas construtivas. Por outro lado, quem vai fazer as críticas também tem que ter sensibilidade, carinho, né? Delicadeza para não ofender. Né? Ver apenas o que vai bem, perdendo-se de vista o que pode e deve ser aperfeiçoado, revela uma postura imatura. Ver apenas o que pode ser melhorado,
omitindo-se quanto há de construtivo, útil, doutrinário naquilo que estamos examinando, pode denotar um perfeccionismo doentio e, às vezes, até pouco fraterno. Há também suscetibilidade da parte de quem, sendo crítico, não concede ao outro as mesmas prerrogativas que se facultam, entronizando-se como o avaliador, o crivo de todos, colocando-se equivocadamente numa falsa e ilusória condição de superioridade. Toda boa crítica deve ser precedida por uma autocrítica. Deve-se ter empatia, levando-se em conta como gostaria de ser abordado, corrigido, caso estivesse no lugar de quem é avaliado. Kardec, dirigindo-se aos espíritas de Lyon e Bordeaux, depois de falar dos médiuns fascinados, refere-se aos médiuns suscetíveis, como sendo aqueles que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põem em evidência com a ordem estabelecida para a leitura de suas comunicações, ou quando se proíbe a leitura daquelas cujo objeto não pareça oportuno numa assembleia, dos que não são solicitados a dar-se ao concurso. Outros se contrariam porque a ordem dos trabalhos não é invertida de modo a contemplar as suas conveniências. Outros gostariam de ser tidos como médiuns titulares de um grupo ou de uma sociedade, quer chova ou faça bom tempo, e que seus espíritos dirigentes fossem tomados por árbitros absolutos de todas as questões, etc, etc. Como é que é? Isso pode resolver essa mesa fácil. Pode levar, não. Vai levar, certamente. É porque as coisas que eu estou olhando, Sim, entendeu? A fascinação, entende? com certeza. As entidades identificam, né, essas Se eu vou características. fazer aquele mérito, ficar fascinado, Sim. ele sai do trabalho E dali eles vão tentar desorganizar, desarmonizar e destruir o grupo, e se não conseguir, ao menos o médico vai acabar sendo retirado dali. É uma questão que a pessoa tem que prestar atenção, né? Como disse aí, também quem faz a crítica tem que aceitar a crítica, né? Muitas vezes isso não acontece. Kardec afirma que tais motivos pueris e mesquinhos raramente são admitidos e confessados por aqueles que possuem tais características. É por essas razões de ordem moral que muitas faculdades mediúnicas que poderiam ser ou continuar sendo produtivas acabam sendo transviadas, porque há elementos na personalidade do médium que não foram ou não estão sendo trabalhados por ele mesmo. Tais elementos, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, fazem com que o médium se isole, julgando-se invejado ou mal compreendido, reforçando a sua condição de criatura à frente do seu tempo. Falta-nos, quando agimos assim, a modéstia, de quem não se acha pronto, de quem se reconhece uma obra permanentemente inacabada, portanto necessitada de complementos, ajustes, revisões e um aperfeiçoamento constante. Um bom caminho para começarmos a resolver essa questão está em primeiro admitir que ainda sejamos assim e, num segundo momento, nos esforçarmos para deixarmos de si. Trata-se de um processo natural e genuíno de transformação, onde caímos e levantamos, erramos e acertamos, sem deixar de perseguir o alvo de nossa própria melhoria. Então, essa autoavaliação, ela é saudável e necessária para o médium fazer. E torna-se, às vezes, isso é uma tarefa do dirigente, às vezes abordar, interpelar essa pessoa que está com esse comportamento diferente, né? Com muito tato, com muito carinho, né? Para também não ser aquele ditador, né? E tentar fazer modificar e atrair para o grupo, né? É por aí. Sobre esse assunto, alguém quer
comentar, perguntar alguma coisa? Ainda mais trabalho. Não. É claro que são os médicos. Os espíritos passam, narram suas problemáticas, levam as sugestões, os conselhos, as nossas boas energias e vão embora. Às vezes demora mais de um encontro para serem auxiliados, para adquirirem, às vezes, um entendimento. E o médium, às vezes, vai guardando essas coisinhas, leva para casa, fica lá ruminando aquilo, né? É nosso, isso é nosso. Coisas que a gente tem que vigiar. Né? Isso faz parte aí do orgulho, manifestação do ego, né? Do orgulho, do egoísmo, né? Vamos lá, mediunidade entre crianças e jovens. Sinalizando aí. Mediunidade é faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Pertence ao campo da comunicação. Perdão. Obrigado, Céu. Mediunidade é faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Pertence ao campo da comunicação. Natural constatá-la na criança e no jovem, pois são espíritos em experiências no mundo material, em processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral, através dos quais serão ampliadas as suas potencialidades. Analisando o aflorar da mediunidade em diferentes ciclos do desenvolvimento humano, o professor Herculano Pires, no livro Mediunidade, esclarece que as crianças possuem a mediunidade, por assim dizer, à flor da pele, porém são resguardadas pela influência benéfica dos espíritos protetores, que as religiões chamam de anjo da guarda. Nessa fase infantil, as manifestações, em sua maioria, são mais de caráter anímico. A criança projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam, recebe inspirações de amigos espirituais e, às vezes, vê e denuncia a presença de espíritos. Quem nunca ouviu de uma criança um relato desse? Está vendo um amiguinho, que fulano está acompanhando ele, que o companheirinho está ali, né? Muito comum. Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações com os encarnados. Encerra-se o primeiro ciclo mediúnico para abrir o segundo. Considera-se, então, que a criança não tem mediunidade. A fase anterior é levada à conta da imaginação e da fabulação infantil. Kardec pergunta aos espíritos na questão 221 do Livro dos Médiuns, nos seguintes itens. Item 6. Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente. E sustento que é muito perigoso, porque estes organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito do tocante às consequências morais. Item 7. Bom, antes, deixa eu colocar. Por isso, a equipe que coordena o trabalho aqui, eu, João e Cláudia, comentamos antes de iniciar esse trabalho se nós poderíamos abrir para a partir de qual idade? E a idade determinada restou 18 anos. Em tese, isso aí. O jeito está colocando aqui que os espíritos responderam a Kardec. Mas vamos lá, item 7. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza,
e que sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhe dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. Já entra num caso de exceção. O aparelho mediúnico está se expressando ali naturalmente, sem nenhuma excitação, sem nenhuma provocação. Então, aí é diferente. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha e fazer dela um brinquedo. Então, analisando essas explicações, entendemos que a questão da idade está subordinada tanto às condições do desenvolvimento físico, quanto às do caráter ou o amadurecimento moral. No entanto, o que ressalta claramente das respostas acima é que não se deve forçar o aflorar mediúnico das crianças, e que, caso haja o aflorar espontâneo, deve-se empregá-la com grande seriedade, sendo necessário dar às crianças, em geral, o ensino moral do Espiritismo, preparando-as para uma vida bem orientada pelo conhecimento doutrinário, sem qualquer excitação prematura das faculdades psíquicas que se desenvolverão no tempo devido. É geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, vimos que até o 7, né? Para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas, necessitando de esclarecimentos e condução adequada sobre a mediunidade. Não podemos nos esquecer que, inclusive, as primeiras manifestações mediúnicas que geraram, né, a questão do despertar para as coisas espirituais se deu lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, que eram adolescentes. Depois, não podemos nos esquecer também que as irmãs Rodin, que ajudaram Kardec, eram adolescentes. Mas tinham, né, a manifestação, quem assistiu o filme aí, né, que foi passado esses dias aí no grupo de estudos, o Kardec foi apresentado a elas como elas já recebiam as comunicações, foram levadas por Kardec ler. E ele até se espanta quando chega na casa e vê aquelas duas adolescentes, né? E elas trabalharam com ele, auxiliaram lá no recebimento das mensagens, né? As reuniões de estudo, especificamente as de mocidade, voltadas para a integração do adolescente e jovem à vida, quando conduzidas por evangelizadores preparados, representam importante fator de esclarecimento e desmistificação das nossas relações com os espíritos. Há adolescentes que se integram rápida e naturalmente à nova situação e se preparam seriamente para a atividade mediúnica. Outros rejeitam a mediunidade por associá-la a inúmeras renúncias. Muitos rejeitam as diretrizes espirituais instaladas em suas consciências
criando desvios e perturbações que trarão consequências mais tarde. Realmente, muitas vezes, né, os compromissos, né, que são expostos para quem, principalmente para os adolescentes, que querem ingressar de maneira séria, né, nos trabalhos mediúnicos, quando tem isso aflorado, muitas vezes esse compromisso é que acaba, como está dizendo aí, espantando a pessoa, né? Ela está ligada lá nas situações da vida, nos outros interesses de namoros, né, de baladas, enfim, de coleguinhas, e vai exigir um posicionamento, uma postura, né, um pouco diferente. Não que elas estejam impedidas de participarem dessas coisas, né, mas com formas de se participar diferente, com algumas restrições normais, né? O uso de bebidas alcoólicas não vai ser legal, não vai fazer bem, né? Então isso muitas vezes acaba espantando as pessoas, né? Então terminamos ali, deu o nosso horário, ficou faltando um pedacinho para ler aí, mas está na apostila, todos concluam essa leitura em casa lá. Alguma última questão que alguém queira? Essa questão aí lembrou que o sexto sentido, desde mortos, ele tem muito problema social, né, no filme, tá? Sim. E no caso, existe criança que tem poder todo mesmo, bom para o filme, é possível. Possível. E essa pessoa deve ser acompanhada no caso. Sim, acompanhada, muito bem orientada, senão vai ficar aí, como dizer assim, presa fácil para espíritos perturbadores. Né? Rapidinho, Roberto. Sim. Eu conheço um professor que ele da Umbanda, e ele me contou como que tinha começado a iniciação dele. Ele, desde criança, muito pequeno, ele tinha muitas visões, ele começou a ter problemas físicos, inclusive. Aí, dos 12 para 13 anos, começou a iniciação dele. Aí ele contou uma série de situações assim, que ele vivia, como que ele teve que fazer a iniciação. E, então, assim, essa só procura por mim. E ele dos 12 para os 13 anos de entender. Faz como se fosse um rito de passagem, ele passou pelo rito de passagem para iniciar na Umbanda. Na doutrina espírita não tem rito de passagem. Não, tem preparação. Prepara, se esclarece, né? Para entrar no trabalho, né? Sabendo como é que é o fenômeno, o que é a guarda, como que procede, né? Nas diversas situações. Isso aí. Roberto, lá na escola, muito brilhante, inclusive eu levei alguns livros que estão aqui emprestados para os adolescentes lá. Tem crianças que trabalham já. Trabalham no centro. Qual idade? Está no 7º ano, uma faixa de 12, 12 para 13 anos. Luzia, não pode caçar lá na escola, não? Como não? Ele tudo pessoalmente, a impressão que ele colocou isso para ele, para trabalhar tudo bem. Como vimos, se manifestou espontânea faculdade, foi bem orientado, foi bem instruído, tem uma base, né, dentro da doutrina espírita, problema nenhum. Né? Mas não é uma situação fácil, não. Tem uma filha, deve estar com 7, 8 anos, e ela está tendo as ausências, sabe? E levou-se num neurologista, aceitou remédio, etc. E está se vendo que ela fala algumas coisas, ela age de certa forma, parece que é mediunidade. A mãe já me relatou. E ela estava querendo levar no atendimento fraterno, lá onde ela mora. Isso seria viável? Levar no atendimento fraterno? Por que não? Claro que sim. Mas explicando para ela tudo direitinho. Sim. Se for um atendimento fraterno
equilibrados, né? Sim. Conscientes, vão fazer a orientação. E se tiver que fazer, por exemplo, aqui, igual tem a ideia do caso do Miguel, será que se lá tiver acessível para criança de 3 Está anos. Aqui nós temos aí várias crianças, Ela né? vai extrapolar para outras casas o investimento se é docente. Eu só estou perguntando, Depende a casa, como vai assim, ser. eu falei com ela, falei, olha, você vê o que a casa te oferece depois do atendimento que eu tenho. Isso aí. Entendeu? Foi o que eu respondi para ela. Entendeu? Porque eu falei, aqui oferece isso. Itapiruna, que ela queria levar lá no Guedes Campos, oferece, né, a manipulação, não sei o que. Então ela está sem, sabe? Ela está sem saber o que fazer. Não estou só perguntando, depois eu vou dar uma olhadinha lá de novo nessa questão. Uhum. Vamos então orar para a gente Não encerrar, pode, né? não. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo, que nós possamos levar a mensagem, o conhecimento, para que ele seja útil e seja aplicado em nossa vida, para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais obedientes às tuas leis, e assim o Senhor possa derramar sobre todos nós as tuas bênçãos, Senhor. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja.